Olá pessoal, tudo bem? Vamos retornar com o nosso estudo da geometria plana. E hoje eu vou mostrar para vocês ângulos na circunferência. A gente vai perceber a circunferência, vai perceber ali o que é o raio, o que é a corda, o que é uma flecha, o que é o diâmetro. Depois nós vamos passar para as posições relativas de um ponto e uma circunferência, as posições relativas de uma reta e uma circunferência. Vamos ver também um ângulo inscrito, um ângulo central. Vamos também passar para o ângulo excêntrico interior, o ângulo excêntrico exterior. Vamos perceber algumas notas bem importantes, uma em relação ao triângulo retângulo, outra em relação ao quadrilátero inscrito. E depois a gente termina resolvendo alguns exercícios, deixando alguns para vocês e o teste como sempre, tá? Então vamos dar início à nossa aula. Vamos iniciar nosso estudo diferenciando circunferência de círculo. Então, ó, aqui nós temos uma circunferência, né? A linha, que é o perímetro, é chamado de circunferência. Circunferência. A circunferência, ela tem uma relação com o perímetro. E a circunferência, a gente sabe que é circunferência 2π vezes o raio. Vezes o raio. O círculo, ele é a união da circunferência, união com a região interna, com todos os pontos internos. Região interna. O círculo tem uma relação com a área, πr ao quadrado. Aqui o R, tá? Agora, alguns elementos da nossa circunferência. Então, ó, a corda. Corda é um segmento que toca a circunferência aqui em dois pontos, tá? Então, a corda, no caso aqui, é a corda CD. CD. Raio. O raio pode ser BO, vai até o centro. O é o centro, tá? BO. E o raio OA. São iguais. Raio é uma constante. Diâmetro. O diâmetro é AB. AB, pessoal, é uma distância igual a 2 vezes o raio OA, ou AO. Então, AB vale 2 vezes o raio. Flecha. Flecha é um segmento que toca a corda formando 90 graus com a corda, onde o F é o ponto médio, tá? O F é o ponto médio. Então, flecha é F. Se a gente prolongar a flecha EF, esse prolongamento obrigatoriamente passa pelo centro da circunferência. Arco. O arco é uma parte da circunferência. Nesse caso aqui, DEC é um arco. DEC é um arco. Semicircunferência. Semicircunferência é um arco onde a gente tem metade da circunferência. Toda a circunferência, semi-metade. ACB seria uma semicircunferência. ACB. Agora vamos ver as posições de um ponto em relação a uma circunferência. Aqui nós temos o raio, aqui nós temos o centro, aqui nós temos um ponto P, um ponto Q e um ponto R. Observe que o ponto P ele está distante aqui do centro da circunferência e essa distância é maior do que o raio. Logo, um ponto P ele é externo à circunferência. A gente representa isso assim, ó, a distância do centro da circunferência até o ponto P. Essa distância é maior do que o raio. Vamos agora dar uma olhadinha no ponto Q. O ponto Q ele está sobre a circunferência. A gente percebe que a distância de O até Q é o raio. Então, um ponto ele está na circunferência quando a distância, no caso aqui do centro O até o ponto que a gente está analisando, isso aqui é igual ao raio. E um ponto é dito interno quando a distância do centro até aquele ponto, no caso aqui o R, é menor que o raio. Então, um ponto ele é interno quando a distância do centro até o ponto for menor do que o raio. Um ponto é externo quando a distância do centro até o ponto for maior que o raio. E um ponto ele pertence ou está na circunferência quando a distância do centro até aquele ponto é igual ao raio. Guardem bem isso porque a gente vai estar utilizando lá na geometria analítica. Vamos ver agora as posições de uma reta em relação a uma circunferência. Nós temos três possibilidades. Nós temos aqui essa reta T, que é tangente à circunferência. Nós temos essa reta U,
que ela é externa à circunferência, ela não toca a circunferência, e temos uma reta S, que ela corta a circunferência em 2 pontos. Então essas são as 3 possibilidades de retas em relação a uma circunferência. Então aqui a gente tem uma circunferência de centro O, e a gente pode dizer que uma reta ela é externa quando a distância de O até aquela reta, no caso U, for maior do que o raio. Então a reta U ela vai ser externa quando a distância do centro até a reta U for maior do que o raio. Uma reta ela vai ser tangente quando a distância do centro até aquela reta for o próprio raio. Então a reta T é uma reta tangente porque a distância do centro até a reta T ela é igual ao raio. E uma reta ela é secante quando a distância do centro até aquela reta for menor do que o raio. Então no caso aqui a nossa reta secante é a reta S, a distância do centro até a reta S é menor do que o raio. Agora, 2 notas bem importantes. A primeira é em relação à tangente. Toda vez que a gente tem uma reta tangente a uma circunferência e tem o raio da circunferência, o raio no ponto de tangência forma sempre um ângulo de 90 graus, tá? Então ficar bem atento que reta tangente e o raio que toca no ponto de tangência ali forma 90 graus, são perpendiculares. Isso é muito interessante e a gente utiliza bastante lá na geometria analítica. Uma nota 2 também bem importante é essa daqui. Quando a gente tem uma reta secante, ela toca a circunferência em 2 pontos. Essa distância AB ela é uma corda. A gente percebe que O até P é um raio. Quando esse raio toca a corda passando pelo ponto médio, vamos colocar aqui M, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Então toda vez que o raio tocar a corda formando um ângulo de 90 graus, ele vai dividir essa corda em 2 partes iguais. Então a gente percebe aqui que AM é do mesmo tamanho que MB. A gente percebe que AB, que é a corda, vale 2 vezes AM. Ou vale 2 vezes MB, tanto faz, tá? Uma outra coisa que é bem importante é que esse triângulo aqui, ó, AOM, ele é um triângulo retângulo. Então o triângulo AOM, ele é retângulo em M. E também o triângulo BOM é retângulo aqui, ó, no M. E esses 2 triângulos AOM e BOM, eles são congruentes. Então a gente pode dizer aqui o seguinte, que o triângulo BOM, ele é côngruo ao triângulo AOM. Triângulo AOM. Uma outra coisa que é interessante é que aqui é o raio, né? AO é o raio, aqui também é o raio, OP também é o raio. E a gente percebe que a metade da corda, que no caso é a M, e o raio, e esse segmento aqui, OM, formam um triângulo retângulo, né? Então a gente tem que AO ao quadrado é igual a OM ao quadrado mais MA ou AM ao quadrado. Então guardem bem esse detalhezinho, tá? Corda e raio formando um ângulo de 90 graus gera 2 triângulos que são congruentes, tá? E a gente pode usar Pitágoras, então. Isso cai muito na geometria analítica, ficar bem atento. Agora vamos ver como calcular a medida de um ângulo em relação a um arco de uma circunferência, tá? Aí nós temos 4 possibilidades. Uma delas é o ângulo central. O ângulo central é quando o vértice do ângulo está no centro da circunferência. Então aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B, e aqui a gente tem o arco, né? Esse arco aqui é o arco AB. E aqui a gente tem um ângulo alfa, né? A medida desse ângulo alfa em relação a esse arco AB é a mesma, tá? Então, o ângulo alfa é igual à medida do arco AB. Então, a medida que a gente faz aqui é a medida do ângulo quando ele é central, ou seja, o vértice do nosso ângulo, ele é centro da circunferência. Agora, quando o ângulo é inscrito, ou seja, o vértice dele está na circunferência, vamos chamar aqui de ponto O. Vamos chamar aqui de A e vamos chamar aqui de B. Observe que esse arco aqui é o arco AB. Esse ângulo aqui vamos chamar de ângulo alfa. Aqui está o centro da circunferência, tá? Então, qual a medida do ângulo alfa em relação agora a esse arco AB?
Bom, esse ângulo alfa, por ele estar inscrito na circunferência, ele vale a metade da medida do arco AB. Da medida do arco AB. Então ele vale a metade. Eu vou mostrar de duas maneiras diferentes, ou seja, eu vou provar essa ideia aqui. Quando a gente tem esse vértice na circunferência, vamos chamar de P, vamos chamar aqui de A. E percebam que AP é o diâmetro da circunferência, ou 2 vezes o raio, e aqui é B. E a gente tem o ângulo APB, que eu vou chamar de alfa. A gente sabe que alfa, né, é a metade, a medida dele é a metade do arco AB. Medida do arco AB. Agora vamos provar isso. Por que isso acontece? Veja bem. Vamos pegar aqui o ângulo central, OB. Tá? OB é o raio, OA é o raio. Então esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, ele é o ângulo central. Tá? θ é o ângulo central. Se ele é o ângulo central, ele vale a medida do arco AB. Então θ, ele vale a medida do arco AB. A gente cai nesse caso aqui. Agora veja bem, esse triângulo aqui, ó, POB, ele é isósceles. Porque PO é o raio, tá? Aqui é o raio, e aqui OB também é o raio, ó. Esse aqui é o raio. Se aqui é raio e aqui é raio, então o triângulo POB ele é isósceles. Se ele é isósceles de raio e raio aqui, esse ângulo aqui em cima também ele vale alfa, que é esse ângulo que está aqui. Então aqui vale alfa. Observe que o θ, ele é um ângulo central, mas ele também é o ângulo externo do triângulo POB. θ é o ângulo externo do triângulo POB. Então esse ângulo θ, a gente percebe que ele vale 2 vezes alfa. Olha, então quanto é que vale alfa? Alfa vale o θ dividido por 2. θ dividido por 2 é o alfa. E aí a gente prova que o alfa é a metade do θ. E o θ é o ângulo central, então a medida dele é a medida do arco AB, como a gente tinha visto aqui. Tá? Então alfa é a metade desse arco. Agora, quando a gente tem um ângulo inscrito, né, vamos chamar aqui de P. Aqui é A e aqui é B. E a gente não toma o diâmetro. A gente tem uma secante aqui, outra secante, mas não passa aqui pelo centro. Então, para a gente provar que esse cara aqui é a metade desse arco, vamos passar uma linhazinha aqui. Ó. Esse aqui é o diâmetro. A gente provou anteriormente que o ângulo alfa é a metade do arco que ele vê quando a gente toma o diâmetro. Então, observe que a gente está tomando o diâmetro aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando, eu vou chamar ele de alfa. Aqui eu tenho A, aqui eu vou chamar de C e aqui eu tenho B. Observe que o alfa, ele é igual a metade de BC. A metade do arco BC. Vamos chamar esse ângulo aqui de baixo de beta. Observe que beta é a metade do arco AC. Se eu somar alfa mais beta, eu tenho o ângulo APB. Então, a medida do ângulo APB é igual a alfa mais beta. Alfa mais beta, a gente tem aqui que é a metade de BC mais a metade da medida de AC. Então, a medida de alfa mais beta, que é a medida do ângulo que a gente quer, que é o ângulo inscrito, ele é igual a metade da soma desses dois arcos, BC mais AC. BC mais AC é o arco ACB. Então, isso aqui é metade do arco ACB. A gente tem aqui que APB é um ângulo inscrito e ele vale a metade do arco ACB, tá? Então, sempre o ângulo inscrito vale a metade. Agora, vamos dar uma olhadinha no que é o arco capaz. A gente percebe que um arco que está em verde, ele está sobre a corda AB, tá? O arco que está em verde sobre a corda AB. Observe os ângulos aqui, ó. ARB, AQB e APB. Todos eles usando a mesma corda. Qual é a medida do ângulo ARB? ARB. Ora, a medida do ângulo ARB, por ele ser escrito, é a metade da medida do arco AB. Que eu vou chamar de alfa. Então, estou chamando isso aqui de alfa.
Qual a medida do ângulo AQB? AQB, que é esse ângulo aqui. Ora, ele é a metade, porque ele é inscrito, ele é a metade da medida do arco AB. Mas isso é igual a isso, então isso aqui também é alfa. Então essa medida aqui vale alfa. Qual a medida do ângulo APB? APB. Bom, a medida do ângulo APB, ele é inscrito, é a metade do arco AB. É a metade do arco AB. Como são iguais, então também é alfa. Aqui é alfa. Então, esse arco AB, que está sobre essa corda aqui AB, esse arco é o arco capaz, do ângulo alfa. Eu vou apresentar para vocês agora mais duas notas bem interessantes a respeito de ângulos de uma circunferência. A nota 3 ela vai tratar do triângulo retângulo e a 4 ela vai tratar do quadrilátero inscrito numa circunferência. Vamos perceber essas duas ideias. Aqui a gente tem AB, tá? AB é o diâmetro. Então vamos colocar aqui, ó, diâmetro AB, pega o centro, tá? Então AB é o diâmetro. O O é o centro. Observa que o ângulo APB, ele é inscrito aqui, ó. Ora, se o ângulo APB ele é inscrito, então a medida do ângulo APB é igual à metade do arco que esse ângulo está vendo, ou seja, oposto a esse ângulo aqui. Então aqui está o arco. O arco, vou colocar aqui um M. Então é a metade da medida do arco AMB. Só que esse arco AMB está abaixo do diâmetro, então ele vale 180 graus. Então a medida desse ângulo APB é igual a metade de 180 graus. E a metade de 180 graus é igual a 90 graus. Logo, todo triângulo que está inscrito numa semicircunferência, ele sempre vai ser um triângulo retângulo. Guarda bem isso. E todo triângulo retângulo ele está inscrito numa semicircunferência. Então essa informação é bem importante, porque toda a hipotenusa, na verdade, ela é diâmetro de uma circunferência circunscrita àquele triângulo, tá? Que é o triângulo retângulo. Então toda a hipotenusa, no final das contas, ela é o diâmetro da circunferência. O ponto médio aqui vai ser o centro da circunferência. E se a gente une P até O, a gente vai ter aqui uma mediana relativa à hipotenusa. E a gente percebe que AO, né, a gente percebe que a medida AO é o raio, é igual à medida OB, também é o raio, que é igual à medida PO, que também é o raio. Então observem, vou chamar de R aqui. Observem que toda mediana relativa à hipotenusa é metade daquela hipotenusa, tá? Então a gente tem que o triângulo APB, esse triângulo APB, ele é retângulo. É retângulo. Então é bem importante essa informação. Todo o triângulo retângulo, ele está inscrito numa circunferência e a hipotenusa dele é o diâmetro. Agora vamos passar para o quadrilátero inscrito. A gente tem aqui um quadrilátero onde todos os vértices dele tocam a circunferência, né? Vamos imaginar aqui o ângulo BAD. BAD é esse ângulo aqui que eu vou colocar de azul. Vamos observar o ângulo BCD. BCD é esse ângulo que está aqui embaixo. Observem que o BAD, a medida de BAD, é a metade da medida do arco que ele está vendo. O arco que ele vê aqui, que está oposto a esse ângulo, é BCD. BCD. Esse é o arco. É a metade dessa medida aqui. E o ângulo BCD, que é esse ângulo aqui, é a metade do arco que ele vê. Como ele é inscrito, então a metade seria esse aqui, DAB. Medida do arco DAB. Ora, se a gente somar esses dois ângulos, esse mais esse, então nós vamos ter metade, metade, colocar meio em evidência, da soma desses dois arcos. Medida de BCD mais a medida de DAB. Agora, observe o seguinte, quando a gente soma BCD, olha só, BCD seria isso aqui, ó.
BCD. Com DAB, DAB. A gente tem a circunferência, né, completa. Então, essa soma aqui, obrigatoriamente, ela é igual a 360 graus. Logo, a soma de BAD do ângulo mais o ângulo BCD é metade de 360. Metade de 360 é 180 graus. Conclusão que a gente tira é que todo quadrilátero que está inscrito numa circunferência, a soma dos seus ângulos opostos é igual a 180 graus. É lógico que a soma desses outros dois ângulos também vai dar 180 graus, tá? Então, se eu somar esse aqui, que eu vou chamar de alfa e beta, é certo que alfa mais beta seja igual a 180 graus. Isso é uma característica, então, do quadrilátero inscrito numa circunferência. A soma dos ângulos opostos sempre é igual a 180 graus. Agora eu vou trabalhar com vocês o ângulo de segmento e o ângulo de vértice interno. Vamos começar pelo ângulo de segmento. Observe que esse ângulo de segmento ele é formado por uma tangente e uma secante. A secante seria PB, a semirreta PB aqui. PB. E a tangente seria PA, a reta PA. Seria a tangente. Agora veja bem, o ângulo de segmento que a gente trata é esse aqui, formado por essa tangente e a secante. É lógico que do lado de cá tem outro ângulo de segmento. Então eu tenho um para o lado de cá e um outro ângulo de segmento para o lado de lá. A soma dos dois tem que dar 180 graus. Então calculando um, automaticamente calculo o outro. Então o ângulo APB, ele é o ângulo de segmento, tá? Então isso é isso aqui, ó, ângulo de segmento, APB. E como é que a gente mede o ângulo APB? A gente pega o arco interno a ele, tá? Eu vou colocar um pontinho aqui, vou colocar um pontinho M. Então a gente pega esse arco, como ele é um ângulo inscrito, ele está na circunferência, então ele é metade do arco que está no interior dele. Então ele vale a metade da medida do arco BMP. Então é assim que a gente calcula um ângulo de segmento. A gente olha, né, o arco que está no seu interior, pega a metade desse arco, então, e a gente descobre o tamanho do ângulo de segmento. Agora, o ângulo de vértice interno. O ângulo de vértice interno, ele nem é central, no centro da circunferência, e nem é na circunferência, que é o inscrito. Então, esse ponto aqui, ó, ele está entre o centro e a circunferência, por isso que chama ângulo de vértice interno. Vamos chamar esse pontinho aqui de P, aqui o centro da circunferência O. Observe aqui que nós temos 4 ângulos de vértice interno, que serão esses aqui. O ângulo, né, APC, é um ângulo de vértice interno. Outro ângulo, CPB. Outro ângulo de vértice interno, BPD. E por último, DPA. Agora, se esses ângulos são formados por duas retas, no caso aqui são duas cordas, né? Nós temos aqui ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então a gente tem que dois desses ângulos são de mesmo tamanho. Então o ângulo, no caso, é DPA, ele é côngruo ao ângulo CPB. Porque eles são opostos pelo vértice. Agora, como é que a gente calcula o ângulo alfa, né? Que é um ângulo de vértice interno. A medida do ângulo alfa vai ser igual a metade da soma dos arcos que estão no interior desses ângulos. Então, esse arco aqui está no interior do alfa e esse arco aqui está no interior do alfa. Então, a gente soma esses dois arcos, tá? A medida dos dois e divide por 2. Então, o alfa vale DPA, então a medida do arco DPA mais a medida do arco CPB. Então a gente soma, divide por 2 e acha esse ângulo de vértice interno. Claro, se a gente quiser achar esse outro ângulo aqui, né? A gente sabe que a soma dele com alfa tem que dar 180 graus, então achando um a gente acha o outro. Para terminar, vamos perceber agora o ângulo de vértice externo e duas notas, tá bem interessante. Então aqui a gente tem um ângulo que é formado por duas secantes, aqui vamos chamar de P,
aqui de A, aqui de B. Então, PAB é uma secante. E aqui de C, vou chamar aqui esse pontinho aqui de D, aqui é o centro. E aqui a gente tem uma outra secante. Observe que tem um ângulo que foi formado aqui. Esse ângulo é o ângulo de vértice externo. Então, esse ângulo aqui é o ângulo BPD. Um ângulo de vértice externo. Agora, como é que a gente calcula a medida desse ângulo aqui, tá? Vamos chamar ele de alfa. Esse arco aqui está no interior dele, que é o arco BD. E esse arco aqui está no interior dele, que é o arco CA. Então, o ângulo alfa, ou então o ângulo BPD, né? A medida do ângulo BPD é igual a metade do arco maior, da medida do arco maior, medida de BD, menos a medida de CA. Então, para descobrir o tamanho desse ângulo de vértice externo, a gente também chama ele de ângulo excêntrico exterior, tá? A gente pega o arco maior no seu interior e tira o arco menor. Bom, duas notas interessantes em relação a essa ideia aqui. Aqui nós temos duas tangentes e não duas secantes, como aqui. Então, eu vou colocar aqui ponto P, aqui A, PA é uma tangente, PB é outra tangente, e aqui está o centro da nossa circunferência. Observe que esse ângulo aqui, ele vai ser o ângulo de vértice externo. Vamos chamar ele de alfa, tá? O que acontece? Esse ângulo e esse arco aqui, eles têm uma relação bem interessante, que é o arco menor, tá? Então, vou chamar esse arco aqui de medida beta, tá? Então, qual é o tamanho desse ângulo aqui? Bom, a soma dessas duas ideias, né, do ângulo alfa mais o arco, né, beta, observando sua medida como medida central aqui, sempre vai dar 180 graus. Então, alfa mais beta, 180 graus. Sempre, então, que a gente tiver duas tangentes em relação a uma circunferência, o ângulo de vértice externo, ele e mais o arco menor interno, a soma dos dois tem que dar 180 graus. Bom, trazendo essa ideia para cá, a gente tem duas tangentes, tá? PA é uma tangente, PB é outra tangente, então é a mesma ideia anterior. Só que a gente ainda tem aqui, ó, PO, passa pelo centro da circunferência. Isso aqui é uma bissetriz, tá? Então, PO é uma bissetriz. Bom, todo ponto da bissetriz, ele está à mesma distância dessas duas retas tangentes, tá? Todo ponto da bissetriz está à mesma distância das duas retas tangentes. E a bissetriz, ela divide esse ângulo aqui, ó, ao meio. Então, o que acontece? Se aqui é alfa, né, vamos considerar que aqui permaneceu alfa, então aqui a gente tem alfa dividido por 2, alfa dividido por 2, e aqui a gente tem alfa dividido por 2, tá? Agora, se a gente tem beta aqui, e isso aqui é uma bissetriz, PO é uma bissetriz, então esse arco aqui, ó, ele se transformou em beta dividido por 2. Ora, então a soma de alfa por 2 mais beta por 2 é igual a alfa mais beta por 2. Alfa mais beta, 180 graus. Então a gente tem 180 graus por 2. Então a medida desse ângulo e esse arco aqui vai dar 90 graus. Numa prova, isso aqui ajuda para resolver um pouquinho mais rápido a questão, tá? Então, observe bem, duas tangentes, a soma do ângulo com arco tem que dar 180 graus. E duas tangentes e mais uma bissetriz, né, interna, a soma do arco com ângulo é a metade, 180, que é 90 graus. Então vamos resolver essa questão, caiu na EA. Seja um AB, está aqui o segmento AB, diâmetro da circunferência. Então, para cima aqui a gente tem 180 graus e para baixo 180 graus. E as retas T e T' tangentes a essa circunferência, em N e M aqui. O valor de x é quanto? Observem que x é um ângulo excêntrico exterior, ou um ângulo de vértice externo, né? A gente pode perceber que esse ângulo aqui, x, mais esse arco aqui, ó, MN, mais a medida desse arco aqui, ó, é a medida do arco MBN.
isso é igual a 180 graus. Tá? Agora, como achar essa medida aqui MBN? Porque aí a gente acha o valor de x aqui, o tamanho do ângulo. Então a gente vai pensar assim, 17 graus, ele é um ângulo inscrito. Se ele é um ângulo inscrito, em média 17, o arco aqui, ó, a medida do arco MB vale o dobro de 17, vale 34, tá? Porque 17 é um ângulo inscrito, então o arco que ele percebe, que está oposto a ele, mede o dobro dele. Aqui a gente também tem 50, que é um ângulo inscrito. Então é certo que esse arco aqui, ele vai valer o dobro do 50. Então a gente tem que a medida do arco NA é igual a 100. Mas a gente sabe que AB é um diâmetro. AB, ele falou que é o diâmetro. Se é o diâmetro, o ângulo acima vale 180 graus. Então esse ângulo mais esse 180 graus. Se aqui tem 100, esse arco aqui, a medida de BN é igual a 80 graus. Por que 80 graus? Porque 100 mais 80 tem que dar 180 acima do diâmetro. Bom, se a gente já tem BN e a gente já tem MB, então agora a gente acha MBN. Então a medida de MBN é igual à medida MB mais a medida BN, do arco BN. Então a medida de MBN é igual a 34 mais 80. Então essa soma está aqui e vai passar para o outro lado negativo, então vai tirar de 180. O ângulo X, ele é igual a 180 menos 34, que passou para o outro lado, menos 80, que passou para o outro lado. A gente tem que 180 menos 80 dá 100. Então aqui dá 100. E 100 menos 34 vai dar 66 graus. Então x vale 66 graus. Questão da E. Se MNOPQR é um hexágono regular inscrito na circunferência, então quanto equivale A mais B menos C, que são ângulos só. A, B e C. Pessoal, essa questão ela é bem simples de resolver assim, ó. Se essa figura é um hexágono regular, então cada arco desse aqui, ó, entre um vértice e outro, ele vale, esse arco, 360 dividido por 6. Então o arco ele tem medida de 60 graus. Então cada arco desse aqui mede 60 graus. Aqui outro 60, aqui outro 60 graus, 60 graus, esse arco aqui 60 graus e esse arco aqui 60 graus. Agora observe que todos os ângulos que ele está pedindo aqui, A, B e C, são ângulos inscritos na circunferência. Então o vértice está na circunferência. Então todos esses ângulos valem metade do arco que ele percebe. Então vamos lá, o ângulo A, o arco que ele percebe, né, no caso aqui, ó, é 60 mais 60 mais 60. É o arco MNOP. Então esse arco tem 360, então a gente vai pegar a metade disso. 3 vezes 60 dividido por 2, 2,60 que fica 30. Então o ângulo A mede 90 graus. Tá? Então a gente já sabe que aqui é 90. Mas o B vale a metade do arco que ele vê. O B está aqui, ó, ele está vendo o arco NOP. NOP. Então o B vale 60 mais 60, 2 vezes 60, dividido por 2, corta esse 2 com esse 2, então o B ele vale 60 graus. Então aqui mais 60 graus que é o B. Menos agora o C. O C ele é inscrito também, e ele está vendo aqui, ó, 60 graus. Então o C ele vale a metade do que ele está vendo. Ele está vendo o arco de 60. Divide aqui, então é 30. C é igual a 30 graus. Vamos colocar 30 graus aqui para C. Bom, 90 mais 60 menos 30. 60 menos 30 é 30. 30 mais 90, então isso aqui vale 120 graus, essa soma. Então a questão da EA, na figura, está aqui a figura, O
é o centro da circunferência e a medida do ângulo MON, esse ângulo aqui, vale 62 graus. Então deixa eu colocar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo central, porque está bem no centro, né? Ele vale 62 graus. E a medida PRQ, esse ângulo aqui, ó, vale 65 graus. Esse ângulo aqui. Qual é o ângulo, a medida do ângulo MAN? Então ele quer saber a medida desse ângulo aqui. Eu vou chamar de X, tá? Esse ângulo aqui. Observe que o ângulo que ele pede é um ângulo de vértice externo, né? E esse ângulo ele é formado por duas secantes, PA e AQ. São secantes. Então, para a gente calcular esse ângulo X aqui, a gente precisa pegar o arco interno a ele, que é esse arco aqui, maior, a medida desse arco. A gente precisa pegar a medida do arco PQ, tirar a medida do arco menor, que é esse aqui, interno ao ângulo, NM, e dividir isso por 2. Tá? Vamos lá. A medida do arco PQ. A gente percebe que PQ ele está oposto a esse ângulo 65 graus. Como o ângulo 65 graus é um ângulo inscrito, então PQ, a medida de PQ, é o dobro de 65. Então a medida de PQ é igual a 130 graus. Tá? Então a gente já tem a medida de PQ. A medida de NM. NM é um arco interno ao ângulo, né? E ele está aqui, ó, na frente de um ângulo central de 62 graus. Então a medida aqui, ó, já que é um ângulo central, MN vale 62 graus. Bom, agora vamos substituir lá. X é igual a 130 menos 62 dividido por 2. Então a gente vai ter aqui 130 por 2 vai dar 65. E 62 por 2 a gente vai ter 31. Então x é igual a 65 menos 31 vai dar 34 graus. Então a medida desse ângulo aqui é 34 graus. Vamos resolver essa questão, caiu na R. Na figura, as cordas AB e CD, elas são paralelas. Então a gente tem aqui que o segmento AB, ele é paralelo ao segmento CD. Ele diz ainda, EC é um diâmetro. EC é um diâmetro, tá? Vou colocar aqui, EC é diâmetro. Vale 2 vezes o raio. E P é o ponto médio da corda AD. P aqui é o ponto médio da corda AD. Então esse segmento do lado de cá é igual a esse aqui, tá? A gente pode dizer que o segmento AP ele é congruente ao segmento PD. Agora veja bem, quando a gente tem um diâmetro cortando uma corda no seu ponto médio, automaticamente esse ângulo aqui é de 90, esse ângulo aqui é de 90, então tudo aqui é 90 graus, tá? Em torno do P aqui. Porque toda vez que a gente tem um diâmetro ou um raio cortando uma corda no seu ponto médio, os ângulos formados ali são ângulos de 90 graus. As medidas em graus dos arcos ARC. Então, as medidas em graus dos ângulos ARC, esse ângulo aqui, ó, ele mede 4x menos 14 graus. E esse outro ângulo aqui, PAR, esse ângulo aqui, ele mede 5x menos 13 graus. As medidas dos ângulos do triângulo PCD, então ele quer saber as medidas dos ângulos desse triângulo aqui. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B. E aqui a gente já sabe que é 90. Um deles é 90. Tem que achar o A e o B. Vamos então utilizar essa informação aqui no triângulo ARP. Como o triângulo ARP ele é retângulo, então a soma desses dois ângulos aqui, né, 4x menos 14, representado por 4x menos 14, mais 5x menos 13,
A soma desses dois ângulos tem que dar o 90, tá? É um triângulo retângulo, então tem que dar 90. Então aqui a gente tem 27 e aqui a gente tem 9x. 9x menos 27 graus é igual a 90 graus. Dividindo todo mundo pelo 9 aqui, ó, a gente vai ter x menos 3 graus é igual a 10 graus. Passa para lá, x é igual a 13 graus. Bom, se a gente tem o valor de x, então a gente tem como descobrir esses dois ângulos aqui. E eles são interessantes por quê? Porque se AB é paralelo a CD, significa que nós temos duas linhas paralelas unidas por uma transversal. Então, se eu tenho duas linhas paralelas unidas por uma transversal, esses ângulos aqui, ó, eles são ângulos alternos internos. Eles têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, ó, 5x menos 13, 5x menos 13, ele também está aqui, ó, 5x menos 13. É o mesmo ângulo. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Então, a gente pode dizer que B é igual a 5x menos 13. Como x vale 13, então a gente tem aqui que o B é 5 vezes 13 menos 13. 5 menos 1, né? 5 vezes 13 menos 1 vezes 13 é 5 menos 1. Então, 4 vezes 13. 4 vezes 13 é 26,52. Então, o ângulo B vale 52 graus. Então, um dos ângulos aqui, ó, 52 e o outro 90. Com isso, já dá para descobrir a resposta, né? 52 e 90 só tem na letra D. Mas se quiser achar o A, é só somar todos os ângulos aqui, ó. A, B e 90 tem que dar 180. E A mais B tem que dar 90. A mais B é igual a 90 graus. Bom, como o B vale 52, então a gente vai ter A mais 52 é igual a 90 graus. Tira 52 dos dois lados, o A vale 38 graus. Está na letra D. ABCDE é um pentágono regular. Está aqui a figura. ABCDE é um pentágono regular. Determine o valor desse ângulo x, que a gente percebe que é um ângulo de vértice interno, né? Ele nem é inscrito na circunferência e nem é central. Para a gente calcular o tamanho, já que ele é um ângulo de vértice interno ou é um ângulo excêntrico interior, a gente precisa pegar o arco que está à frente dele, né? No seu interior. E também olhando para o outro lado, que também é x, né? A gente tem que olhar esse outro arco também está no seu interior. Bom, para achar o ângulo x, a gente precisa pegar a medida do arco ED ou DE. Então, a medida do arco DE mais a medida do arco AB. E depois dividir por 2. Somar e dividir por 2. Então, vamos lá. Como descobrir a medida do arco DE? A gente sabe que o pentágono ele é regular. Se ele é regular, cada arco desse aqui, vamos pegar aqui a medida do arco BC, que é idêntica às demais medidas, porque ele é regular, é igual a 360 graus, que é a circunferência completa, dividido em 5 partes iguais. Isso vai dar 72 graus. 360 por 5, 72. Então esse arco aqui vale 72, assim como esse vale 72, então aqui também vale 72 graus, assim como esse também vale 72 graus. 72 graus. Então a gente quer 72 mais 72 dividido por 2. Isso vai dar 2 vezes 72 graus dividido por 2. Simplifica aqui. Então o ângulo x, excêntrico interior, é igual a 72 graus.